Olá, gente, tudo bem? Continuando com as nossas videoaulas, vamos tratar hoje do módulo Plano de Marketing. Como vimos anteriormente, na última videoaula, referente ao módulo Plano de Negócios, nessa aula de hoje aqui, referente ao Plano de Marketing, eu vou fazer um resumão do que vocês têm que se atentar para postarem no trabalho de vocês, para escrever no trabalho de vocês e postarem no Moodle. Tá? Eu vou passar essa revisão aqui dos principais pontos. Algumas dúvidas que ficarem aqui com a videoaula, pergunte para o seu professor em sala de aula, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou tratar com vocês aqui da importância do marketing no decorrer do tempo. Como que o marketing foi tratado em diferentes épocas. Primeiramente, a gente tratava como a era da produção. Que foi o que aconteceu antes da Revolução Industrial. O que acontecia nessa época? Nessa época, a demanda era muito maior do que a produção. Todo mundo queria comprar essas novidades que surgiam. A produção era em massa, e tinha toda a comunicação era voltada para o produto. Não se tinha essa devida atenção para o cliente. Se achava que focando as atenções na produção, tudo que se produzisse, vendia. Era essa a preocupação. Depois da Revolução Industrial, começou a surgir a Era das Vendas. A Era das Vendas, o que aconteceu? Essa situação já começou a mudar. Começou a mudar por quê? Porque a produção começou a ficar maior do que a demanda. Então, eles tinham que bolar alguma coisa para quebrar isso daí, para despertar mais interesse no cliente, porque com essa produção muito maior do que a demanda, os estoques das fábricas, das lojas de vendas, distribuidores, estavam ficando abarrotados. E eles não conseguiam escoar essa produção. Que isso aconteceu mais ou menos entre 1925 e 1950. Que, resumindo historicamente, foi um dos motivos da quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Depois que passou essa era das vendas, veio a era do marketing. A era do marketing. Aqui o foco já muda um pouco. Muda por quê? Nessas duas eras aqui, a era da produção e a era das vendas, toda a concentração estava voltada para o produto. Aqui na era do marketing, o foco já começa a migrar para o cliente, tá? Nessa época aqui, a gente já começa a estudar um pouco mais o comportamento do consumidor, a real necessidade do cliente para a gente começar a desenvolver algum produto ou ofertar algum serviço, E o que a gente vive hoje, qual que é? É o marketing de relacionamento, Que esse marketing de relacionamento, devido à grande quantidade de informações que existem hoje aí de fácil acesso, esse marketing de relacionamento se atenta mais a envolver o cliente como um parceiro das organizações. Porque ele sendo um parceiro dessa organização, fica mais fácil de você convencer ele, e quando o cliente estiver em dúvida em um hall de produtos, ele vai decidir por comprar o produto que ele se identifica mais, com a organização que ele se identifica mais. Tá? Isso começou em 1990, próximo dessa época aqui, e isso se estende até hoje, com o marketing de relacionamento e o marketing social. Tá? Outras informações relacionadas à evolução do marketing nessas eras aqui. As primeiras informações que se tem para tratar de marketing, vamos supor que nem era marketing ainda, mas para se conceituar um pouco de marketing, e como que era essa relação para despertar algum interesse e repassar alguma mensagem para alguém, foi com a Igreja Católica.
né? Ela tratava um pouco disso daqui, nessa comunicação de massa, né? Para despertar esse interesse, né? E assim foi evoluindo toda essa forma de tratamento com um determinado público. Tá? Mas agora vamos tratar, né? Por que a gente deve aplicar isso daqui e ter essa preocupação, né? De como que a gente vai colocar a nossa organização no mercado, qual que é o tipo de posicionamento e como que a gente tem que tratar o nosso cliente e o nosso público-alvo. Né? A gente tem que tratar isso daqui, por quê? Porque hoje em dia vem aumentando cada vez mais o poder de compra. Né? Quem está no mercado sabe muito bem disso, né? Cada vez fica mais fácil, né? Você adquirir produtos ou serviços, linhas de crédito saem aí e você tem que ter uma imagem muito bem construída, né? Para que o cliente decida pelo seu produto ou pelo seu serviço, né? Remetendo aqui, a variedade de bens e serviços, né, que existem hoje em dia, né, é imensurável, né? Voltando àquilo que eu falei ali, né, por exemplo, na era da produção, que a demanda era maior do que a produção, a gente só tinha, por exemplo, um tipo de produto. A gente só tinha, por exemplo, um tipo de carro, a gente só tinha um tipo de bem ou produto. Então, essa variedade para você escolher não era tanto quanto a gente tem hoje, né? Que hoje a gente tem essa variedade muito grande, né, de produtos e serviços, que variam questões de detalhes, de design, de cor. Então, qualquer detalhe facilita o cliente escolher o seu produto ou o seu serviço, né? E a quantidade de informações, né? Nessa era de informações que a gente vive hoje, né, é muito fácil a gente sentar em frente ao computador, pesquisar. Tem site de buscas que você digita lá o que você quer comprar e ele dá aquela relação, né, de qual que é o produto mais barato, em que loja que ele se encontra, né? Você pode realizar essa compra pela própria internet, né, ou pode ir até a loja e comprar esse produto. Mas a quantidade de informações hoje é tamanha, né, que o marketing auxilia isso daqui, né, para você apresentar, né, um produto ou serviço, né, de forma que o cliente queira ver, queira escutar e desperte interesse nele. Né? Depois que eu falei agora, né, por que a gente vai aplicar o marketing, eu já comecei a falar algumas coisas relacionadas ao conceito. Né? Qual que é o conceito de marketing? Segundo alguns teóricos, né, é um conjunto de processos para criar, comunicar e fornecer valor para consumidores e para a gestão da relação com o cliente e acionistas. Né? Principalmente isso daqui, para fornecer valor, né, e para tratar dessa relação, né, com clientes e todas as pessoas interessadas, todos os stakeholders envolvidos dentro dessa organização. Né? A gente vai tratar, né, dessa parte de fornecer valor e como que será essa relação, como que vai ser essa interface da organização, desde questões de processos internos da organização, de como que a gente vai se posicionar no mercado, até como que a gente quer repassar essa imagem para o nosso cliente lá fora. Tá? Para quê? Para que ele se identifique com aquela organização. Tá? Que é a era que a gente vive hoje, né? Do marketing de relacionamento e do marketing social. Né? Uma outra definição, né, que é o marketing, é conquistar e manter clientes. Uma coisa que a gente tem que se atentar muito hoje, né? Remetendo àquela ideia da quantidade e a variedade de produtos e serviços que tem no mercado. Não desenvolva uma organização, não desenvolva estratégias de venda para você realizar uma única venda. Porque se você estiver pensando, né, em desenvolver uma organização que faça esse tipo de estratégia de venda, sua organização está fadada ao fracasso. Né? Por quê? Tem um marketing boca a boca, se você atender mal, né, ou tiver um produto de baixa qualidade, ou empurrar qualquer produto para esse cliente, né, ele vai comprar só uma vez e nunca mais volta na sua organização e vai continuar falando mal dela para outras pessoas que, porventura, no futuro poderiam comprar, que eram clientes potenciais do seu produto. Né? Então, nessa definição aqui, conquistar e manter esses clientes é de suma importância. Né? A gente se preocupar em manter esses clientes, tornar clientes fiéis. Hoje em dia é muito comum a gente ver cartões de fidelidade. Né? Isso daqui é uma estratégia
a ponta do iceberg de algumas estratégias de manter esses clientes fiéis a uma determinada empresa ou uma determinada organização. Tá? Isso daqui é uma outra definição. Uma outra definição muito boa, né, que é um dos pais da administração, né, que é o Peter Drucker, né, ele define marketing como sendo, né, a meta do marketing é conhecer, entender o consumidor tão bem que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. Né? Isso daqui, ele retrata muito bem porque a organização ela já tem uma informação prévia de como que o cliente se comporta lá na ponta. Qual que é o real interesse desse cliente lá na ponta. Né? Então, quando você desenvolve esse produto ou esse serviço, você sabe que lá na frente ele vai vender. Né? Tem várias organizações que são especialistas nisso. Né? Se você pesquisar algumas reportagens na internet, você vai encontrar. Né? Tem alguns exemplos que a gente pode encontrar nos slides das nossas aulas. Por exemplo, o exemplo da Fiat. Quando ela desenvolveu o Uno, né, esse novo modelo desse carro, a fila de espera para adquirir esse produto chegava a 3 meses para você receber esse produto. O que a Fiat fez? Ela identificou a real necessidade do cliente. O que o cliente espera em um carro popular? E colocou todas aquelas características nesse carro. Não sei quais que eram as características. Poderia ser espaço interno, espaço para guardar garrafinha, design de cor, design de painel. Poderia ser algumas coisas assim que os especialistas de marketing da Fiat fizeram uma pesquisa de mercado, identificaram essa necessidade no mercado, essa necessidade no cliente, né? E por meios de promover esse produto, né, por meio de propaganda, rádio, internet, aguçaram ainda mais esse interesse e essa fila se estendia para 3 meses até para você adquirir um produto. O mesmo exemplo, que é um exemplo clássico, né, o exemplo da Apple. Ela faz um mega evento para lançar determinados produtos, né, e você enfrenta aquela fila enorme para você conseguir comprar um celular. Né? Por quê? Porque você quer ter aquele lançamento, você quer ter novidade, quer ter uma tecnologia nova, e eles são especialistas nisso. Né? Lançar novas tecnologias, e tecnologias, como que eles fazem? Né? Às vezes a gente nem tem a real necessidade de utilizar aquela tecnologia, mas eles conseguem apresentar o produto de tal maneira que a gente se sente envolvido, né? E acaba despertando aquele interesse. Ah, se eu tiver um telefone há um tempo atrás, que não existia telefone com internet, né? A primeira pessoa que desenvolveu o telefone com internet, será que é interessante? Né? Fizeram uma pesquisa de mercado antes e identificaram e tomaram a decisão em desenvolver celulares com internet, porque o mercado estava pedindo isso daí, mas não existia, não tinha essa necessidade. A partir do momento que você coloca isso no mercado, né, o pessoal, é interessante, é uma tecnologia nova. Hoje em dia tem pessoas que não conseguem viver com o celular sem internet. Tá, isso que o marketing faz também, despertar interesses que às vezes ainda nem existem. Né? De onde a gente vai partir? Né? Envolvendo todas essas informações prévias que eu falei. Né? A gente tem que partir, né, da pesquisa de mercado. Tá? Eu estou tratando isso daqui, que é um dos primeiros pontos que vai ser avaliado no trabalho de vocês, né? A pesquisa de mercado. Por quê? Porque a gente tem que se atentar a todas essas informações aqui que eu vou tratar com vocês agora. Né? E isso daqui que vai trazer informações, né, relevantes sobre o campo de atuação, aonde sua empresa está navegando, né, o que você tem que ter de informação para que você tome decisões, né, menos equivocadas, as decisões mais corretas, né, e que você esteja seguro, né, de onde você está. Né, a pesquisa de mercado serve para isso, né, e de onde a gente parte? Né, para desenvolver uma pesquisa de mercado. Primeiramente, né, a gente define o problema e o objetivo da pesquisa. Para você definir o problema e o objetivo da pesquisa, isso daqui é um ponto crítico. Se você não definir bem esse problema, né, do que você quer ter de informação, né, sua pesquisa também pode demonstrar um resultado lá na frente completamente equivocado do que você estava esperando. Né, e vai acabar
servindo de nada ou até fazendo você tomar uma decisão errada, se você não definir muito bem esse problema, tá? Se atentem em relação a isso daqui, né? Como que vocês vão definir o problema da sua pesquisa, né? E qual que é o objetivo da sua pesquisa, né? Se você quiser coletar informações relacionadas ao lançamento de um novo produto, né? Lançamento de uma nova filial em um novo mercado, né? Tentem desenvolver, né? Pesquisem sobre qual que é a real necessidade desse novo mercado onde você quer lançar uma filial ou lançar um novo produto, né? E tem várias formas de a gente coletar essas informações, que eu vou tratar um pouco mais aqui à frente, né? Mas o que a gente tem que fazer? Vinculado, né, à nossa amostra, né? A amostra é o termo que a gente utiliza para pesquisa de mercado. Mas aqui você vai tratar a amostra como sendo o seu público potencial ou o seu público-alvo. Nesse exemplo que eu falei, de um lançamento da sua empresa, da filial da sua empresa em um novo mercado, né? Pesquisem, né, através de um instrumento de coleta de informações, né, o seu potencial público-alvo que você vai envolver, que você vai definir como sendo a amostra. Né? Tem cálculos matemáticos que a gente não vai aprofundar tanto isso daqui. Se vocês quiserem, perguntem para o seu professor em sala de aula. Tem formas de a gente mensurar qual que é uma amostra mínima aqui a ser tratada em uma pesquisa de mercado relacionada à informação que você quer tratar. Tá? Mas aqui não, eu só estou passando essa revisão para auxiliar vocês, né, no desenvolvimento do trabalho. E alguma dúvida, né, pergunte em sala de aula. Esse cálculo eu não vou fazer aqui com vocês agora. Mas tentem envolver essa amostra como sendo o seu potencial público-alvo, mais uma vez, né? E outra coisa, né, que a gente tem que se atentar aos diferentes instrumentos de coleta, análise, a coleta de informações, análise de informações e apresentação dos resultados, né? Para coletar as informações, tem várias formas de a gente coletar informações, por meio de entrevista, observação livre, questionários, né? Para a gente coletar as informações. E esses diferentes instrumentos de coleta de dados tem o instrumento mais adequado para o tipo de pesquisa que você está aplicando, né? E para o tipo de resultado que você quer ter lá na frente. Qual o resultado que você quer ter? Então, tem instrumentos de coleta de dados mais eficientes e menos eficientes para essas diferentes pesquisas, né? Nesse caso, por exemplo, que é o instrumento que eu mencionei, de você lançar, né, uma filial da sua empresa em um novo mercado, um exemplo de instrumento de coleta de dados pode ser um questionário. Né? Você vai aplicar esse questionário num perfil de público que você já identificou previamente, que você já delineou previamente, né, que vai ser sua amostra, e esse questionário tem que ser previamente testado, né, numa amostra teste. Você seleciona algumas pessoas para ver se esse questionário também não está tendencioso, se todas as perguntas estão claras, né? Isso daqui que a gente tem que se atentar nessa etapa aqui de coleta de dados. Especificar muito bem qual vai ser esse instrumento de coleta de dados e testar antes esse instrumento. Então, né, como ponto de partida, o que a gente vai tratar, né, agora? Sobre a pesquisa de mercado. Por que eu estou tratando isso daqui e fugindo até um pouco da ordem do que está no roteiro de aula? Porque isso daqui, a pesquisa de mercado, vai tomar um pouco de tempo de vocês para vocês desenvolverem isso daqui, né? E se a gente for tratar isso daqui como sendo um dos últimos assuntos, a turma e os grupos não vão ter tempo hábil de desenvolver a pesquisa de mercado, desenvolver todas as etapas que têm que ser desenvolvidas, né, para postarem um trabalho no Moodle, né? Então, já comecem a realizar isso daqui antes, desenvolver essa tarefa aqui antes, para que vocês tenham tempo, ou até chegar lá na frente, de tabular os dados, né, e tomar as devidas decisões, né? Então, para que serve a pesquisa de mercado? É para você obter informações relevantes sobre o campo de atuação. Onde vocês pretendem atuar, onde sua empresa quer navegar, né? Para quê? Para você ter essas informações, né, e tomar decisões seguras, né? Você sabe o que está acontecendo aí fora, né, no mercado, ou então em novos mercados que você pretende atuar, né? E tendo essas informações, você fica mais seguro de tomar futuras decisões, né? E
de onde a gente começa com a pesquisa de mercado? A gente começa com a definição do problema e o objetivo da pesquisa. Se atentem muito em relação a isso. Por quê? Um problema mal definido, né, atrapalha lá na frente e você não tem o resultado esperado. Ou você tem uma outra informação que não era aquela informação desejada no início, né, quando você estava arquitetando o desenvolvimento dessa pesquisa de mercado aqui, e pode acabar acarretando em decisões equivocadas, né, se você não definir um problema de forma clara e não tem um problema bem definido. Outra informação importante para a gente tratar sobre pesquisa de mercado é a amostra, né? Existem cálculos matemáticos para a gente ter um resultado validado, né, com a amostra. Não adianta nada a gente desenvolver uma pesquisa quantitativa com uma amostra muito pequena, né, porque não é um resultado validado que retrate, né, o real problema que você definiu aqui, né, na definição do problema da amostra. Existe esse cálculo matemático? Qualquer dúvida, pergunte para o seu professor ou pesquisa na internet quais são os cálculos para você ter uma amostra mínima para que sua pesquisa seja validada. Um exemplo que a gente pode mencionar aqui, relacionado à pesquisa de mercado, é o quê? Supondo que sua organização, seu empreendimento pretenda acessar um novo mercado, né? O que você tem que fazer? Definir, né, esse problema, né, para você, como que você vai inserir sua empresa nesse novo mercado, né, como que você vai fazer, quais são as estratégias, né? Primeiro você vai definir o problema, né, e a amostra, você vai definir a amostra tratando o perfil, né, do seu público, né? Porque não adianta nada. Um exemplo, eu quero montar uma pizzaria no Guará 2, né? Essa pizzaria, sei lá, é uma pizzaria com pedaços pequenos para o público jovem. Esse é o meu conceito de negócio, meu posicionamento. E eu aplicar essa pesquisa de mercado com uma amostra completamente aleatória, com pessoas que às vezes não serão possivelmente os meus futuros clientes, né? Então, essa amostra não foi muito bem definida, né? E vai retratar um resultado lá na frente que não é o resultado que eu esperava, né? Se eu definir muito bem as características dessa amostra, é mais fácil de eu chegar num resultado mais concreto, né? Então, se atentem também na definição da amostra. Uma quantidade mínima, né, para a amostra, que eu vou tratar aqui também em pesquisas quantitativa e qualitativa, e a característica dessa amostra que você quer questionar, né? Um ponto importante, né, da pesquisa de mercado é a coleta de informações, análise das informações e apresentação dos resultados. Tem vários instrumentos de coleta de informações, né? Observação, entrevista, questionário fechado, né? Dependendo do tipo de definição de problema que você tratou aqui inicialmente, né? O que você espera de resultado lá na frente, né? Você vai escolher um instrumento de coleta de dados mais eficiente, porque cada um tem a eficiência para determinados tipos de pesquisa, né? Às vezes a entrevista é mais eficiente em determinados casos. Um exemplo na pesquisa qualitativa, né? Um questionário fechado é mais eficiente numa pesquisa quantitativa, né? Pode ser uma pesquisa quantitativa conclusiva, que eu vou tratar mais na frente. Um questionário é mais eficiente. Então, dependendo do seu tipo de pesquisa, se atente a um instrumento de coleta de dados. E esse instrumento de coleta de dados, ele tem que ser validado também anteriormente. Por quê? Porque esse instrumento pode estar tendencioso, um exemplo de um questionário. Ele está tendencioso e não retratar também o resultado que você espera. Tá? Então, testem esse instrumento de coleta de dados, né, em uma amostra pequena, uma amostra teste, tá? Para validar esse instrumento. Tem alguns instrumentos de coleta de dados já validados também na internet, né? Em alguns casos vocês podem pesquisar, né, e o professor também pode instruir um melhor caminho para vocês relacionados a isso, né?
Análise das informações e apresentação dos resultados, depois que você já aplicou, né, esse questionário, já coletou todas as informações, aí você vai analisar essas informações, vai tabular essas informações, né? E depois de tabulada todas essas informações, né, você vai apresentar os resultados. Né, apresentar os resultados para os gestores, para quem vai tomar as decisões, né, dentro da organização, para direcionar quais estratégias e qual que é o melhor caminho a seguir, baseado em todas essas informações aqui. Né, na amostra que vocês trabalharam, né, o problema que vocês definiram, né, aí sim vocês definiram o melhor instrumento de coleta de dados, tabularam todas as informações, né, aí você tem essas informações relevantes e conhece melhor aonde você está pisando, que caminho você está seguindo. Né? Às vezes, com uma pesquisa bem feita, né, pode salvar você de gastar muito recurso financeiro em uma coisa que lá na frente não possa dar resultado. Né? Em alguns casos, algumas organizações preferem gastar dinheiro, né, realizando uma pesquisa bem feita, do que testar o produto lá na frente e ter prejuízos muito maiores. Tá? Uma diferença que tem, questões teóricas que também a gente não vai se atentar muito no módulo, na postagem do trabalho referente ao módulo. Né? São pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. As pesquisas qualitativas, né, a gente vai tratar, né, com uma amostra um pouco melhor, né, o tipo de dado que a gente quer analisar é diferente das pesquisas quantitativas. Né, que a pesquisa quantitativa a gente necessariamente precisa ter uma amostra muito grande para que a pesquisa seja validada. Né? Uma outra informação relevante nessa área aqui de pesquisa de mercado são as informações disponíveis, né, que são através dos dados primários e dados secundários. Os dados primários são aqueles dados que a gente constrói, que a gente busca. No caso, essa pesquisa que você construiu aqui anteriormente, né, vão servir futuramente como dados primários. Né? Você coletou essas informações, você teve acesso a essas informações. Se você já tiver buscado uma informação já pronta, já construída, esses serão os dados secundários. Né? Você vai estar baseado, né, sua pesquisa pode estar baseada através de dados secundários, que são informações que já estão disponíveis. Né? Outra diferença relacionados aos tipos de pesquisa. Tem pesquisa exploratória e pesquisa conclusiva. Né? E a pesquisa conclusiva ainda se diferencia em pesquisa conclusiva descritiva e pesquisa conclusiva casual. A diferença entre a pesquisa exploratória, né, e a pesquisa conclusiva, na pesquisa exploratória, né, a gente vai estar explorando uma determinada área, um determinado assunto. Né? E essa pesquisa exploratória, o que ela gera como resultado? Normalmente, novas pesquisas exploratórias. Né? Exemplos claros relacionados a isso daqui são pesquisas acadêmicas. Nessas pesquisas acadêmicas, os doutores, mestrandos, doutorandos estão navegando em um determinado assunto, né? Estão aprofundando cada vez mais, né, esse assunto através dessas pesquisas exploratórias, explorando cada vez mais esse assunto. Diferentemente das pesquisas conclusivas. As pesquisas conclusivas auxiliam justamente na tomada de decisão. Após o resultado dessa pesquisa conclusiva, né, ela vai auxiliar se você segue o caminho A ou o caminho B. Né? Essa é a diferença básica entre a exploratória e a conclusiva. Aí tem a pesquisa conclusiva descritiva e a pesquisa conclusiva casual. Né? A pesquisa conclusiva descritiva é justamente, como o nome mesmo diz, né? Justamente para descrever determinada situação e determinada abordagem. Né? Diferentemente da pesquisa conclusiva casual, que ela está relacionada a estudar causa e efeito. Né? Um exemplo, se você tomar determinada decisão, lançar determinado produto no mercado, né? Qual que é o efeito relacionado a isso daí? Essa é a diferença básica em diferentes tipos de pesquisa. Qualquer dúvida relacionada a isso daqui, né, pergunte para o seu professor, porque o assunto é muito grande, né, e eu estou tratando aqui de forma um pouco breve. Agora vamos voltar, né, para dentro da organização, para dentro do empreendimento. Né?
vamos tratar um pouco sobre o posicionamento, né? O que é esse posicionamento? Né? É a imagem que a empresa passa para todas as partes interessadas, né? Para ocupar um determinado posicionamento no mercado, né? Esse posicionamento ele envolve todas as áreas da organização, né? E vai tratar questões relacionadas até à atitude, à postura de um determinado vendedor, de um determinado gestor, e vai conduzir a organização nas suas tomadas de decisões. Por quê? Porque assim, previamente definido esse posicionamento, né, vai tratar dessa imagem que a organização quer passar para essas partes envolvidas aqui. Né, se a gente pesquisar o posicionamento de grandes organizações, né, está envolvido desde organizações que querem se posicionar em um determinado mercado, em um determinado nicho de mercado, que em alguns casos não desenvolvem promoções, só desenvolvem propagandas voltadas para um determinado público, né? Tudo isso está relacionado ao posicionamento, né? Envolvendo o seu público-alvo, né? Em quais mercados que ela pretende atuar e qual a imagem que ela pretende passar. Tá? Voltando, né? Relacionado a posicionamento, né? E os tipos de demanda, né? Quais são esses públicos aí, e como que esse produto é tratado no mercado? Existem diferentes tipos de demanda, né? Que isso daqui é importante você saber, importante você identificar, né? Para ver se sua organização, né? Ou o seu produto que você está lançando, né? Pode ter sucesso no mercado ou não, caso seja um empreendimento novo. Né? E é importante também você diferenciar relacionados a produto, que eu vou detalhar mais na frente, né? Se sua organização tem uma variedade pequena de produtos ou um portfólio de produtos, né? Uma quantidade grande. Aí você diferencia esses produtos, né? Esses diferentes tipos de demanda aqui. No caso, a demanda negativa. O que é essa demanda negativa? É aquele caso que o consumidor prefere pagar para não ter determinado produto ou serviço. Né, em alguns casos você prefere pagar, por exemplo, para uma empresa de telefonia para não receber ligações de call center, vamos supor. Você está pagando por um serviço, por uma coisa que você não quer. É uma demanda negativa. Demanda inexistente. O que é? É quando o mercado ainda não tem a real necessidade, né? Ainda não identificou a real necessidade desse produto ou desse serviço. Né? A demanda ainda não existe. Né? A gente pode mencionar um exemplo no caso dos tablets. Anteriormente, né, o tablet era uma demanda inexistente. A gente não sabia, a gente não tinha necessidade desse tipo de tecnologia. A partir do momento que lançou no mercado, né, e fez um evento grandioso para lançar, para despertar essa necessidade, né, no cliente, envolvendo tudo que eu já tratei anteriormente, né, os profissionais de marketing da empresa que lançou o primeiro tablet, né, já realizaram uma pesquisa de mercado e identificaram que lançando esse tipo de tecnologia teria escoamento, né, teria saída. E eles lançaram, através de uma demanda inexistente, lançaram esse produto, né, e assim essa demanda se concretizou. Demanda latente. Demanda latente é muito fácil da gente confundir com a demanda inexistente. Mas se atentem a essa diferença. A demanda inexistente é quando o cliente ainda não sabe a real necessidade daquele produto, ainda não tem necessidade de adquirir aquele produto. Ele desconhece. Diferentemente da demanda latente, que é o cliente já tem necessidade daquele determinado produto ou daquele determinado serviço, mas esse produto ou serviço ainda não está disponível no mercado. Tá? Essa é a diferença entre demanda latente e demanda inexistente. Cuidado para vocês não se confundirem em relação a isso. Tá? Demanda em declínio. Demanda em declínio são aqueles produtos que estão sendo cada vez menos vendidos no mercado, né? Que a gente identifica que ele está perdendo participação de mercado, mas em alguns casos ele pode até se estagnar em um determinado nicho. Né? Um exemplo que a gente pode mencionar relacionado a isso daqui, né, de demanda em declínio, foi o que aconteceu com os discos de vinil, né, e as fitas cassetes. Né? Há um tempo atrás tinha grande escoamento, vendia muito esses tipos de produto,
Só que com o surgimento de novas tecnologias, CD, DVD, você baixar músicas, vídeos pela internet também, diminuiu a participação desses dois produtos no mercado, discos de vinil e fita cassete, né? Perderam cada vez mais participação de mercado, só que no caso do disco de vinil, ele conseguiu se posicionar, né, em um público específico, que gosta daquele tipo de produto, né, que quem gosta do disco de vinil brinca, chama ele de bolachão, né? Por quê? Eles gostam da qualidade do som. Então o disco de vinil conseguiu se posicionar de uma demanda em declínio, né? Conseguiu se posicionar em pessoas que gostam daquele tipo de tecnologia, que é o vinil. Demanda plena. O que é a demanda plena? A demanda plena é quando, né, o mercado está em equilíbrio, né? Tudo que você oferta no mercado é consumido. O que o professor pode fazer com você em sala de aula? Relacionado a todos esses tipos de demanda aqui, ele pode fazer uma explicação gráfica, né, explorando a curva de oferta e demanda, né, que ele vai explicar, né, as diferentes situações desse tipo de demanda, né, e diferentes situações também. Se a gente ofertar um novo produto ou serviço, produtos substitutos, produtos complementares, né, esses assuntos vão ser tratados em sala de aula, né, como que a oferta e a demanda se comporta nessas situações. No caso da demanda plena é quando o mercado está em equilíbrio, né? Tudo que é ofertado no mercado é consumido, né? A demanda irregular. O que é essa demanda irregular? Né? É quando são aqueles produtos que têm uma grande sazonalidade. O que é sazonalidade? Produtos que vendem muito em uma determinada época do ano e vendem muito pouco ou até nada em determinadas épocas do ano. No caso, exemplos que a gente pode mencionar são ovos de Páscoa, né? Vendem muito em uma determinada época, em outras épocas você não vê esse tipo de produto sendo comercializado, né? São produtos sazonais, que têm essa demanda irregular. Demanda excessiva. Diferentemente da demanda plena, que o mercado está em equilíbrio, a demanda excessiva é quando há mais pessoas demandando por aquele produto do que ele está sendo ofertado no mercado. Aqui o mercado não está em equilíbrio, né? A gente vê que tem mais gente querendo consumir esse tipo de produto, né, do que ele está sendo ofertado. E essa relação também de demanda excessiva pode afetar até o preço do produto. Às vezes, um produto que há uma demanda excessiva, que tem menos oferta desse produto, quem está ofertando esse produto no mercado tem a possibilidade de trabalhar melhor esse preço. Porque como tem menos produto no mercado, ele consegue até colocar esse produto dentro de um preço que não é real, um preço mais elevado, porque sabe que vai ter demanda. Ele sabe que pessoas vão adquirir. Por quê? Porque a demanda é excessiva, né? Essa relação também de oferta e demanda, né, dessa representação gráfica que eu mencionei, a gente pode tratar questões também relacionadas a preço, como é que essa oferta e essa demanda varia, né, dentro dessa curva, né? E a demanda indesejada é aquele tipo de demanda que você adquire um determinado produto ou um determinado serviço, né, mesmo sabendo que ele não é bem quisto, no caso. Por exemplo, o cigarro, tem demanda para esse tipo de produto, né, mas as pessoas sabem que esse produto não faz bem para a saúde. É um tipo de demanda indesejada, compra esse produto que não faz bem, né, mas por algum motivo ainda continua comprando, né? Um exemplo de demanda indesejada. Você adquirir determinado produto ou serviço, mesmo sabendo que não vai fazer bem ou para o consumidor ou para a sociedade.